névoa e ao silêncio dos Andes, paredes de pedra, portais, terraços, uma cidade de pedra. Uma cidade que não se sabe por que foi construída, para que servia, por que foi abandonada. Uma cidade que permaneceu escondida por séculos. Machu Picchu. O caminho para Machu Picchu começa em La Paz. Não é o caminho mais curto, mas é aquele que melhor permite que sejamos capazes de entrar em contato com a cultura e a civilização que construíram, além de Machu Picchu, todo um império, o Império Inca. A capital administrativa da Bolívia está situada a quase 4.000 metros de altitude. Nas ruas, a presença muito marcada dos traços indígenas. Próximo a La Paz, a imponência da Cordilheira Real dos Andes. E a aridez do Vale de La Luna. Como dedos, as formações argilosas do Vale de La Luna parecem compor o perfil de uma cidade fantástica. Nesta paisagem quase lunar, as formas criadas pela natureza lembram estranhamente as ruínas das fortalezas incas, construídas pelos homens. A 70 quilômetros de La Paz, começa o mistério. Tiahuanaco. Ruínas de uma cidade próximas à margem boliviana do lago Titicaca. Quando os incas chegaram a esta região em meados do século XV, já encontraram ruínas de mais de 500 anos. Um estilo de construção colossal, retilíneo e austero. Muralhas rigorosamente alinhadas. Degraus de pedra que conduzem a pórticos monumentais talhados num só bloco. Estátuas que olham inexpressivamente dos terraços em ruínas. Ninguém sabe qual foi o povo que construiu e viveu em Tiahuanaco. Ninguém sabe por que ela foi abandonada. Há quem pense que foi o centro de um fabuloso império. Há quem pense que ela foi construída por seres de outro planeta. Há quem imagine a capital da lendária Atlântida. O que na verdade se sabe, através de escavações arqueológicas, de testes científicos, de medições aerofotogramétricas, é que Tiahuanaco deve ter sido construída 2.000 anos antes de Cristo e que floresceu por 3.000 anos até seu ocaso inexplicável. Sabe-se que a área urbana da cidade ocupava 420 hectares, dos quais apenas 5 foram até hoje escavados. Os extratos arqueológicos revelam vestígios de 5 cidades superpostas. Poucas armas foram encontradas em Tiahuanaco.
Aqui viveu um povo pacífico por 3.000 anos. Aqui se desenvolveu uma cultura específica. Povo e cultura que desapareceram sem deixar traço. Apenas o mistério monumental das pedras de Tiahuanaco. Mas é necessário deixar La Paz com destino a Cusco, de onde se parte para a trilha dos Incas. Entre a Bolívia e o Peru, fazendo parte dos dois países, está o Lago Titicaca. A 3.800 metros de altitude, é o lago navegável mais alto do mundo, com 165 quilômetros de comprimento e 60 de largura. 12 aqui, 12 pessoas para cá. Aqui se desenvolveram as primeiras civilizações da América. Caçadores e pescadores já se haviam fixado em suas margens há 11.000 anos. Muitas civilizações, muitas culturas se sucederam através dos séculos. Chiripas, Tiwanacotas, Incas. Ruínas de diferentes épocas e distintas culturas estão hoje sob as águas do lago. Às vezes, em épocas de seca, elas ficam a descoberto. Nas águas do Lago Sagrado dos Incas, em frente à península de Copacabana, há duas ilhas. A Ilha do Sol e a Ilha da Lua. Aqui, de acordo com a lenda, começou o Império Inca. Há muitos séculos atrás, numa época perdida no tempo, os povos da América viviam na escuridão da barbárie. O Sol teve pena dos homens e resolveu mandar à Terra seu filho Manco Cápac. A Lua enviou sua filha, Mama Oclo, para ser a mulher do filho do Sol. Eles surgiram no meio do lago Titicaca, nas ilhas do Sol e da Lua, e deviam buscar o local ideal para fundar seu império. Iniciaram uma longa odisseia, percorrendo centenas de quilômetros pelas terras altas dos Andes. Finalmente chegaram a um vale fértil, onde Manco Cápac enterrou seu bastão de ouro no solo. O bastão afundou na terra e desapareceu. O buraco que deixou foi chamado de Cusco, que significa o umbigo do mundo. E sobre ele, Manco Cápac e Mama Oclo fundaram sua capital, a capital do Império Inca. Esta vegetação que cresce às margens do lago Titicaca é chamada de totora e é uma planta da mesma espécie do papiro egípcio. A totora é utilizada pela população local na fabricação de barcos, com uma técnica praticamente idêntica à que era empregada no Antigo Egito. Por causa desta intrigante semelhança, o navegador dinamarquês Thor Heyerdahl tentou vir do Egito até o Peru, atravessando os oceanos Índico e Pacífico, num barco feito de totora. E para construí-lo veio buscar aqui, nas margens do Titicaca, este artesão, o mestre Paulino. Foi ele que fabricou o barco Ra-2, pois no Egito de hoje, a técnica de construção naval com papiro já havia sido esquecida. Mas a viagem continua em direção a Machu Picchu. Do outro lado do lago, o ônibus toma o caminho de Puno, já em território peruano, de onde sai o trem para Cusco. Cusco era o coração e o centro exato do Império Inca, chamado também de Tahuantinsuyo, os quatro cantos do mundo. Foi aqui que Manco Cápac enterrou seu bastão. E foi daqui que 13 gerações de filhos do Sol
governaram por mais de 400 anos o maior império das Américas. Situada a 3.400 metros de altitude, a cidade foi concebida originalmente com a forma de um puma, animal venerado por sua força, agilidade e astúcia. Daqui o Inca governava um império unificado política e administrativamente, que abrigava uma população de 12 milhões de pessoas e se espalhava por 4.800 quilômetros, da atual Colômbia ao Chile, da selva amazônica ao Oceano Pacífico. Foi esse império que começou a cair em 1532, quando Francisco Pizarro e sua força de apenas 180 homens invadiram o Peru. Em Cusco restaram apenas os alicerces dos palácios incas, servindo hoje de base para construções espanholas. Ainda assim é possível ver o magnífico trabalho em pedra de que os incas eram capazes. A pedra dos 12 ângulos, perfeitamente cinzelados e encaixados, é testemunha da arte de um povo que há apenas alguns séculos fazia parte de uma cultura orgulhosa e independente. A 3 quilômetros ao norte de Cusco se encontra o templo-fortaleza de Sacsayhuamán. Aqui se deu a última grande batalha dos Incas contra o invasor. Em 1536, durante a rebelião de Manco Inca contra os espanhóis, milhares de homens dos dois lados morreram durante os vários dias de combate ininterrupto. Os Incas, plantados na fortaleza inexpugnável, estiveram a ponto de derrotar os invasores. Seu fracasso custou-lhes o império. Para os espanhóis, foi a ação militar decisiva da conquista. Ao fim da batalha, eles destruíram tudo o que puderam, arrasando a grande fortaleza. No entanto, Sacsayhuamán era tão majestosa que ainda hoje suas ruínas impressionam. Se a concepção original de Cusco tinha o formato de um puma, Sacsayhuamán era a cabeça desse puma, situada numa colina de onde podia defender a capital. Mas além de fortaleza, Sacsayhuamán era também um templo, um grande centro religioso e administrativo, guardando na pedra o caráter teocrático do Império Inca, onde não havia separação entre igreja e Estado. 3 grandes muralhas de pedra, paralelas entre si, protegiam o conjunto, numa extensão de mais de 500 metros. O muro externo tem uma altura de 8 metros e nele há uma pedra que pesa 360 toneladas, perfeitamente cortada e assentada. Aqui se vê com clareza a misteriosa técnica de trabalho em pedra dos Incas, onde os blocos cinzelados em formatos diferentes se ajustam entre si, como se fizessem parte de um gigantesco quebra-cabeças. O muro intermediário tem 5,40 metros de altura, e no patamar mais alto, separado por um terraço, o muro interno que mede 4,20 metros. O conjunto de mais de 17 metros era coroado por 3 torres de pedra, uma redonda e 2 quadradas. Sob elas, se desenvolvia um complicado labirinto subterrâneo, com ruas e passagens que davam voltas e cruzavam-se entre si, ligadas por portas idênticas. Hoje em dia só restam as bases das edificações. Além da destruição realizada pelos espanhóis, durante 400 anos, as pedras de Sacsayhuamán foram retiradas para serem usadas nas construções que se faziam em Cusco. Mas Sacsayhuamán era muito grande, e o que dela restou ainda impressiona,
como um impassível gigante de pedra que protege Cusco. O mistério continua no anfiteatro de Kenko, uma das mais intrigantes ruínas da civilização inca. A 4 quilômetros a leste de Cusco, há uma colina desgastada pela erosão. Junto à colina, um anfiteatro, constituído por 19 assentos, volta-se para uma grande rocha trabalhada em seu local original. O desgaste do tempo nos impede de saber se a figura representava um puma sentado nos quartos traseiros, um grande sapo ou um símbolo fálico. Mas ela só podia ser o foco de algum tipo de culto religioso. Sob a colina existem grutas naturais, também trabalhadas pelos incas, formando passagens e pequenos ambientes. Num deles, a rocha foi cinzelada de modo a se transformar num altar ou mesa cerimonial. Uma placa de ouro colocada na vertical, junto a uma das entradas da caverna, refletia a luz do sol para que ela incidisse sobre a mesa. Não se sabe se este era um local de sacrifícios, de mumificação de corpos, ou se servia para cirurgias de trepanação. Na parte de cima da colina existem entalhes em forma de zigue-zague. A palavra Kenko significa zigue-zague, que eram usados em cultos ligados a Pachamama, a deusa terra, e serviam para conduzir chicha, ou sangue de sacrifícios. A direção que o líquido tomava nos entalhes servia de base para as previsões dos oráculos. Tambomachai, a cerca de 10 quilômetros de Cusco, é popularmente conhecida como o banho do Inca. A água que jorra desta fonte tem como origem uma montanha distante e foi canalizada subterraneamente, aproveitando condutos naturais. O local se destinava a banhos rituais ligados ao culto de devoção à água, que os incas reverenciavam como um dos principais elementos geradores e mantenedores da vida. Somente o imperador, os sacerdotes e os altos dignatários tinham acesso ao local dos ritos. Os excursionistas que vão ver o Vale Sagrado dos Incas passam por esta pequena feira, onde chama a atenção a tapeçaria artesanal dos descendentes indígenas. Apenas a sobrevivência de traços de uma antiga e poderosa cultura explica uma concepção realista e o extraordinário acabamento das tapeçarias. O Vale Sagrado, ponto-chave para o Império Inca. O vale do rio Urubamba, próximo a Cusco, fértil e irrigado pelos riachos que descem das montanhas nevadas, abastecia a capital do Império com frutas, vegetais e cereais. Como de resto, continua abastecendo Cusco ainda hoje. Aqui se desenvolveram há séculos dezenas de diferentes espécies de milho, base da alimentação andina. Algumas dessas espécies de milho têm grãos 20 vezes maiores e mais ricos como alimento do que qualquer outra no mundo. E só crescem aqui no vale. Nunca foi possível cultivá-las em qualquer outro lugar. Entramos agora em Pisac, um povoado andino típico, situado a 30 quilômetros de Cusco, a 2.300 metros de altitude, às margens do rio Vilcanota, que mais à frente passa a se chamar Urubamba. Fundado já na época da conquista espanhola, Pisac é conhecido por sua feira, que reúne em sua praça central os moradores de toda a região para comerciar produtos agrícolas e artesanais.
À margem direita do rio Urubamba, a 93 quilômetros de Cusco, está Ollantaytambo. É a única povoação andina que se manteve intacta desde a época pré-colombiana até hoje. Seu traçado urbano é caracteristicamente incaico. Num formato trapezoide, 15 quadras simétricas são formadas por ruas pavimentadas em pedra, nas quais existem canais em que circula água potável proveniente da montanha nevada Ticón. Ao lado do povoado estão as ruínas de uma fortaleza. Aqui ocorreu uma grande batalha. Ainda em 1536, depois de derrotado em Sacsayhuamán, Manco Inca recuou para Calca, no Vale Sagrado. Mas Calca era vulnerável, e ele veio se entrincheirar em Ollantaytambo. Rechaçou espetacularmente o primeiro contingente espanhol que assaltou a fortaleza. Mas Pizarro enviou em seguida uma força tão esmagadora que Manco Inca, percebendo que não havia chance de vitória, abandonou a fortaleza e recuou para seu último refúgio nas montanhas, Vilcabamba, a misteriosa cidade que, depois de conquistada pelos espanhóis, desapareceu tão completamente que até hoje não se sabe onde se localizava. Ollantaytambo está situada num ponto estratégico, no final do Vale Sagrado. Suas defesas se voltam para o vale, protegendo Cusco das tribos da selva ao norte. Aqui também já começa o sistema de proteção à cidade sagrada de Machu Picchu, que está 75 quilômetros mais adiante. Os terraços superpostos tinham vários objetivos: evitar a erosão e os deslizamentos, possibilitar o cultivo e funcionar como baluartes de defesa. Dividindo os terraços, uma escadaria de pedra com 200 degraus conduz ao topo, onde estão as ruínas de um templo inacabado. Uma parede de 6 blocos de pedra justapostos com 4 metros de altura forma a base do que deveria ter sido uma construção maior. Um grande número de blocos não chegou a ser conduzido ao seu local definitivo. Muitos se encontram a meio caminho entre as ruínas e a pedreira, mostrando que os operários incas os transportavam desde seus canteiros, localizados a 10 quilômetros de distância, do outro lado do rio Urubamba. Nos blocos, há entalhes em relevo com uma cruz escaliforme, encontrada apenas nas ruínas de Tiahuanaco. Que conexão misteriosa havia entre a cultura de Tiahuanaco e os incas? Mais particularmente, entre Tiahuanaco e os construtores de Ollantaytambo. E novamente o trem. Agora, finalmente, para chegar ao começo da trilha Inca. Descemos no quilômetro 88 da estrada de ferro Cusco-Machu Picchu. Depois do trem partir, não há mais como voltar para trás. Resta apenas andar, pela trilha aberta há muitos séculos pelos habitantes do Império Inca. O caminho real para Machu Picchu começava em Cusco e era ladeado por inúmeros abrigos e construções entre as duas cidades. Passava por Ollantaytambo e continuava a seguir o curso do rio Urubamba. Em Corihuayratina, que é hoje o quilômetro 88 da estrada de ferro, ele atravessava o rio, abandonava suas margens e avançava a montanha adentro em direção a Machu Picchu. Os espanhóis conheceram e utilizaram este caminho apenas até Ollantaytambo.
A trilha que segue montanha adentro jamais foi descoberta pelos invasores, preservando seu segredo e o segredo maior de seu destino, Machu Picchu. O caminho ficou desconhecido pelo mundo por séculos, até ser redescoberto em 1915 por Hiram Bingham, o explorador americano que descobriu Machu Picchu. Inicialmente, a trilha foi preservada apenas para expedições científicas, mas hoje em dia faz parte do Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu e é percorrida pelos montanhistas de todo o mundo. São 40 quilômetros até a cidade sagrada, que podem ser vencidos em 5 dias de caminhada por montanhas, florestas e vales. As primeiras ruínas que se avistam da trilha pertencem a Lacta Pacta, uma sucessão de terraços de plantio. O Império do Sol construiu muitas estradas. Como os romanos, eles criaram uma complexa rede viária que integrava o Império, permitindo a circulação de produtos, sobretudo agrícolas, e de informações, conduzidas pelos chasquis, os mensageiros reais. Depois de percorrer o vale do rio Cusichaca, a trilha inicia uma subida rumo ao seu ponto mais alto. Este trecho da caminhada consumirá quase 2 dias inteiros. Ao fim de um dia de caminhada é necessário acampar, retemperar as forças para a continuação da jornada e observar o belo efeito do sol poente no alto de um pico nevado. Depois de vencer o passo de Huayno-Manuska, a 4.200 metros de altitude, a trilha desce em direção ao vale do rio Pacamayo. Daqui já se avista o segundo passo, nas colinas do outro lado do vale. Tem que esperar ferver a água.
Na subida em direção ao segundo passo, a trilha cruza as ruínas de Huncuracay. Huncuracay é uma construção circular que servia como pousada e como posto de observação e controle da trilha. Dela se tem uma visão total da trilha, desde o passo de Huamin-Huanuska até o vale do rio Pacamayo. Depois do segundo passo, a 4.000 metros de altitude, a trilha segue predominantemente em terreno plano e em descidas. Sayamarca, construída no topo do penhasco, cercada de precipícios por todos os lados, menos por um, onde está a escadaria de pedra que liga a trilha à cidade. Daqui já se vê o caminho pavimentado de pedras que segue até Machu Picchu. Das ruínas é possível controlar toda a paisagem ao redor, inclusive a trilha Inca por quilômetros adiante. Aqui já se pode perceber que os incas construíram postos de controle que vigiavam toda a trilha. Ninguém podia passar pela trilha Inca sem ser observado. E a trilha era o único acesso a Machu Picchu. Ninguém podia chegar à cidade sagrada sem ser observado. Aqui, a trilha se transforma em um túnel, aberto pelos incas na rocha viva da montanha. Depois do segundo passo da caminhada, encontram-se as ruínas de Puyupatamarca, com muitos terraços de agricultura e uma série de banhos rituais alinhados junto ao caminho. Saindo das ruínas, a trilha se transforma numa escadaria de pedra, com 2 metros de largura em alguns pontos e trechos esculpidos diretamente na rocha da montanha. No percurso da escadaria encontram-se pequenas grutas escavadas junto à encosta, com paredes e nichos, que serviam como pontos de pernoite para viajantes e mensageiros.
Alguns quilômetros depois, os sinais de proximidade do fim da caminhada são mais frequentes. Muros de pedra, postos de controle. Uma última escadaria conduz ao topo da crista, onde há uma plataforma com uma entrada flanqueada por construções de pedra. Inti Punku, a Porta do Sol. Aqui é o limite da cidade sagrada, sua entrada oficial. Daqui se descortina o objetivo final dessa longa caminhada, o centro do mistério. Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas. A população das montanhas sempre soube que ela estava lá, inacessível no cume da montanha. Mas durante muitos séculos sua existência foi ignorada pelo mundo. Nem o invasor espanhol que vasculhou e saqueou todos os cantos do Império Inca chegou a ter notícia dela. Em 1911, quando descobriu Machu Picchu, o explorador americano Hiram Bingham pensou estar encontrando o que procurava. Vilcabamba, o último reduto do Império, para onde Manco Inca se havia retirado e onde foi finalmente derrotado pelos espanhóis. Durante 50 anos, essa ideia foi aceita. Mas Machu Picchu é uma grande cidade de pedra, que deve ter levado muito tempo para ser construída, e não um refúgio improvisado. Vilcabamba foi incendiada pelos espanhóis e aqui não existem vestígios de fogo. Por fim, as evidências demonstraram que Machu Picchu não era Vilcabamba. Então, o que era Machu Picchu? Antes de explorar a cidade, no entanto, os viajantes precisam descansar. Descendo a encosta de ônibus até a linha do trem, seguindo a pé por ela, se chega a Águas Calientes. Aqui é possível relaxar um pouco, descansar e esperar pelo dia seguinte, quando então a cidade sagrada mostrará seus mistérios. A localização, o tipo das construções, o seu acabamento. Machu Picchu não era uma cidade para pessoas comuns. Algo de muito importante acontecia aqui. A cidade tem um setor agrícola separado da área urbana. Terraços para plantio que a tornavam autossuficiente em termos de alimentação.
setor urbano, além dos templos e praças, dispõe de mais ou menos 200 habitações, que deviam abrigar em torno de 1000 pessoas. Há uma área que era dedicada ao beneficiamento de grãos e de produtos de origem animal. Mas estão lá, sobretudo, os templos. O Templo do Sol, como uma torre arredondada, contém nichos para ídolos e oferendas. A peça central é uma grande pedra natural, entalhada na parte superior, de forma a possibilitar registros astronômicos. Sob o templo, forma-se uma gruta que aparenta ter sido uma tumba real. No Templo das Três Janelas, há uma laje com o entalhe da cruz escaliforme, a mesma que se vê em Ollantaytambo e em Tiahuanaco, na Bolívia. O templo principal é uma construção de 3 paredes, com encaixes habilmente trabalhados. Dentre todos os santuários da cidade, o que mais se destaca é o Intihuatana, o poste de amarrar o sol. O Intihuatana existia em todos os locais de importância do Império Inca. Mas este é o único que escapou incólume à destruição sistemática realizada pelos espanhóis. Sua função era relacionada às observações astronômicas. A rocha sagrada tem um perfil que reproduz a linha das montanhas ao fundo. Nesta outra pedra, há traços que a transformam numa maquete da região. Podemos andar pelas ruas de Machu Picchu, tocar suas pedras, admirar suas obras. Mas a única coisa que conseguimos partilhar é o seu silêncio. O mistério não se revela. As pedras não contam seus segredos. Por que e para que essa cidade existiu nesse lugar isolado nas montanhas? Para muitos, a cidade teria sido um sagrado e secreto centro de estudos. Um local onde se reuniam os sábios do Império para desenvolver investigações em medicina, astronomia, matemática e agronomia. Todos esses estudos se mesclavam com uma visão religiosa que era o sustentáculo da cultura inca. Dessa forma, Machu Picchu seria o grande centro espiritual do Império, onde os iniciados aperfeiçoavam seus dons e para onde convergia a energia cósmica do universo. Hoje em dia, os estudiosos esotéricos e místicos visitam Machu Picchu e confirmam sua importância como um dos pontos de maior fluxo de energia cósmica do planeta. Para outros, Machu Picchu não chegou a ser conhecida pelos espanhóis porque seria desconhecida pelos próprios incas. Para esses pesquisadores, a cidade foi abandonada séculos antes da conquista espanhola e sua memória perdeu-se no tempo. Teria sido Machu Picchu uma cidade pré-incaica, um assentamento cultural, herdeiro dos conhecimentos oriundos da cidade santuário de Tiahuanaco, um elo na transmissão dessa cultura aos incas.
Na verdade, ninguém sabe. Nem seu nome verdadeiro é conhecido hoje em dia. Machu Picchu significa Montanha Velha. E é apenas o nome da colina em cujo topo a cidade foi construída. A seu lado, como uma guardiã, Huayna Picchu, a montanha jovem, zela pela cidade cuja história se perdeu no tempo. Um silêncio impressionante, tão denso quanto seu mistério, envolve a cidade sagrada de Machu Picchu.